Então, essa questão dos impulsos mais baixos do humano, tomando conta de forma que o ser humano é, é, ignora voluntariamente, pelo menos em algum nível da mente, né? Ele ignora o que é correto para seguir os seus impulsos mais baixos, né? É justamente essa questão que me chamou mais atenção, porque a todo momento ele tinha consciência desses impulsos. E parece que vai simplesmente fluindo, sabe? Vai simplesmente fluindo. Ele tem consciência, ele reclama, mas é uma fluidez quase natural esses instintos aí dele. Uhum. Assim, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que a voz da consciência dele, e aí eu tô falando consciência aqui no sentido mais espiritual mesmo, né, da coisa. Então, por exemplo, os gregos falavam que felicidade é você estar em paz com a sua consciência. Só que não pode ser uma pessoa, sei lá, um psicopata estar em paz com a consciência e isso é felicidade, né? Então tem um sentido profundo de consciência. Consciência enquanto a voz da verdade que vai necessariamente falar mais alto ou mais baixo, dependendo da pessoa, né? Então, assim, é interessante porque em diversos momentos a voz da consciência dele sempre fala. Tanto é, eu não sei se vocês notaram, eu acho que tá, né, no escopo do que eu coloquei ali pra gente ler. Quando ele, algumas vezes, eu acho que teve uma específica que eu consigo lembrar, quando ele tá se dirigindo ali pro apartamento da velha, acho que ele tá subindo as escadas, alguma coisa assim, e vem claramente o pensamento assim: e se eu só desse a volta aqui? Se eu só virasse e fosse embora? Né? Se eu só esquecesse tudo isso daqui? Né? Claramente, assim, do nada vem esse pensamento. E Uhum. ele ignora, e quando ele ignora, ele tem mais força para continuar fazendo o que é errado. Né? Ele acha que ele descreve perfeitamente no trecho quando ele diz que é como se ele estivesse amarrado por uma corda sendo puxado por algo invisível, como se fosse uma coisa além dele. Ou seja, ele está sendo oprimido pelos próprios, pelo sentimento momentâneo, está suprimindo todo o eu dele em prol de satisfazer aquela necessidade imediata. Isso. E assim, eu acho que aqui a gente pode colocar, além da necessidade imediata, nós podemos colocar um outro elemento. Só que talvez seja mais interessante a gente falar. Bom, eu acho que vai ser mais interessante a gente falar sobre isso, sobre o pecado original. Eu acho que o pecado original dá uma ótima noção. A pessoa acreditando ou não acreditando, eu sempre digo, não precisa a pessoa acreditar para olhar como que faz todo sentido ali na obra do Dostoiévski, assim como na vida você pensar no seguinte. Porque pensem, vamos voltar lá para a história, né? A história tava Adão e Eva, Jardim do Éden, não existia dor, não existia sofrimento, eles não sofriam corrupção, tinham felicidade plena. Primeira coisa que a gente tem que ficar intrigado eles precisavam do que ali? Perceberam? Isso daqui eu vou deixar como intriga, a gente já responde. Mas que necessidade mais imediata do corpo deles eles precisavam, sendo que o corpo deles era glorioso, sendo que o corpo deles não era corrupto, né? Outra coisa importante, bom, o diabo, o cara era Lúcifer. O cara era o anjo mais era o melhor, era o anjo mais capacitado de todos. Ou seja, ele nem corpo tinha para tentar ele com necessidades, com fome, ele não tinha nem corpo para dizer não, mas é que, pô, eu tava com, que nem o cara, não, eu tava com raiva, né? Me bateu na cara, eu sou humano, sou carne e osso, né? Então eu fiz a coisa errada. Ele nem isso tinha, né? Mas deixemos isso de lado, a gente já volta para isso. Então tá lá, a árvore do bem e do mal, e aí Deus, perceba, a árvore da ciência do bem e do mal, né? A árvore da ciência do bem e do mal. E aí, em teoria, a árvore da ciência do bem e do mal vai te dizer que existe o bem e que existe o mal, e que a partir do momento que você come desse fruto, você vai conhecer o que é bem e o que é mal. Só que perceba, tá meio contraditória essa história, pelo menos do jeito que as pessoas geralmente entendem. Porque quando Deus olha para Adão e Eva e fala, olha, você não pode comer da árvore do bem e do mal, Deus já estabeleceu que existe uma coisa boa e uma coisa má. Qualquer coisa boa, não comer da árvore, qualquer coisa má, comer da árvore. Então, quando Deus proíbe comer do bem e do mal,
da árvore do bem e do mal, bom, é como se eles já tivessem comido, perceberam? Perceberam? Porque o que que a Eles árvore já vai dar para sabem. ele? O que que a árvore vai dar para eles? A ciência que existe o bem e a ciência que, pelo menos do jeito que se interpreta, ciência do que existe bem e a ciência do que existe mal. Logo, quando Deus fala mal é comer da árvore, ponto. Então, qual que é o ponto da árvore do bem e do mal? E o É ponto. só o ato de desobediência? E também, mais um modo maravilhoso de a gente conectar com o crime e castigo é o seguinte: o problema não é saber que existe bem e o mal. O problema é você arrogar para si a decisão de decidir, ou a decisão de escolher o que que é bem e o que que é mal. Ou seja, a árvore, quando o Adão e Eva comem da árvore do bem e do mal, não é que eles vão, a partir daquele momento, descobrir o que é bem e o mal. Eles vão decidir o que é bem e o que é mal. E a gente não decide o que é bem e o que é mal, Eu né? lembro, eu lembro de um trecho muito bom de um debate que estava tendo, que era justamente um homem comentando isso, ele comentando assim, se Deus é tão bom, por que ele te proibiria de comer da árvore do conhecimento? Ele perguntou, acho que ele era ateu, e perguntou para um católico, ou um cristão, né? E ele falou, realmente, isso é um argumento muito bom, se Deus te ama tanto, por que ele te proibiria de fazer o comer da árvore do conhecimento? Só que essa pergunta já foi feita por uma serpente. Exatamente isso. Uhum. Ela quer te convencer de que a sua liberdade é maior do que o amor, do que a liberdade de Cristo. E perceba, a partir do momento que você a partir do momento que Adão e Eva comem da árvore do bem e do mal, nós estamos agora falando do Raskolnikov. Porque o que que o Raskolnikov vai acontecer durante todo o livro, né? Pelo menos boa parte dele. Ele vai ter a ciência de que o que ele está fazendo é errado. Então a consciência dele fala que o que ele está fazendo é errado, mas ele decide que não é errado. Perceberam? Então ele decide que ele não é errado. Então basicamente ele fala: Eu decido." Percebam, vamos lá para o sacrifício de Caim e Abel, né? Abel apresenta para Deus um sacrifício, um tipo de sacrifício, né? Sacrifício de animal. Aí Caim apresenta um sacrifício lá das colheitas dele. Planta. Exatamente. Aí Deus pega, aceita o sacrifício de Abel e olha para o Caim e fala: Ó, não gostei muito disso aí, não. Né? Perceba, qual que poderia ser a postura de Caim naquele momento? Ele poderia falar: Não, tá bom, então o que que o senhor gosta? E eu vou me adaptar. Percebeu? E o que que ele faz? Ele se revolta e ele mata o Abel. Né? Então perceba, o problema não é esse, mas como é que pode, como é que, olha a pergunta. Não, mas que lógica que tem Deus não aceitar planta e aceitar animal? Não é essa a pergunta que tem que se fazer. É quem é você para dizer o que Deus tem que aceitar e não? Porque perceba, qual que é a lógica, por exemplo, filosofia pós-moderna, né? A lógica é, não, mas por que que seria errado fazer tal coisa, sendo que isso, aquilo? O errado e o certo não é uma coisa que você cria, é uma coisa que você reconhece. Existe os porquês, certamente, mas é uma coisa que você reconhece, ou seja, uma coisa que você aceita. Então, a árvore do bem e do mal é você decidir, eu quero saber o que é o bem e o que é mal, mas eu quero descobrir o que é bem e o que é mal. Eu não quero estabelecer o que é bem e o que é mal, né? E é exatamente isso que Raskolnikov faz todo momento. Ele tenta estabelecer a verdade, né? Tenta estabelecer isso. Agora, voltando para a história lá do corpo e voltando à história de Lúcifer, percebam o seguinte, falando sobre as nossas capacidades, o corpo, né? O corpo como aquilo que gera a nossa maldade. Perceba, uma pessoa que siga somente o corpo, um ogro, né? Então vamos lá, um cara que só quer o típico freudiano lá, né? O cara quer fuder, quer matar, violência, é isso que o cara quer fazer.
o cara vai ser um bruto, um brutamonte, só que vai ter um nível de maldade ali que o cara consegue fazer. E ele não passa daquilo ali. Por quê? Porque ele vai fazer sexo com 20 mulheres, vai se satisfazer, vai matar três pessoas ali. Se uma pessoa olhar torto pra ele, ele vai matar. Só que assim, é isso que vai fazer. Né? É isso que ele vai fazer. O problema não é esse, o maior problema não é esse. O maior problema é quando a razão decide que tem que fazer algo. Percebeu? O pecado que é baseado no corpo, ou a maldade que é baseada no corpo, ela, ela é muito má. Só que quando a pessoa é racional, no sentido de usar os aparatos da razão, não no sentido de seguir a verdade, né? Quando a pessoa é racional e ela tem um propósito, e ela criou um propósito, ela criou uma chave interpretativa, ela criou a sua verdade, aí você tem um Hitler. Vocês perceberam? Uhum. Um Hitler não surge de um cara querer comer mulher, não levar desaforo pra casa e não surge só disso. É claro que isso também. Assim, é, por mais que às vezes ele tenha ressentimento de algum outro ato cruel que ele faça, ele já está racionalmente justificado. Então você sempre pode apelar a algo maior do que o seu sentimento, que é essa raça não merece viver. Mas se você não goste, você está seguindo a sua teórica razão, né? exatamente. E perceba, justamente. E não tem como a gente também, por exemplo, você pega um desses, né? Essas grandes personalidades, essas grandes maldades que se entregam ao mal. Não tem como a gente dizer que ele estava meramente procurando o seu prazer corporal. Porque os caras estão dispostos a serem torturados pela causa deles. Isso é importante a gente pensar. Pensa no Morrer. diabo. Pensa no diabo, por exemplo. O diabo não é idiota. Ele sabe que ele vai ficar a eternidade inteira sofrendo no inferno. E ele está disposto a sofrer a eternidade inteira no inferno por causa dos ideais deles. Percebeu? Então, o grande perigo da maldade, e é por esse lado que o Raskolnikov vai, é para além das minhas necessidades. E assim, já pensando nisso que vocês falaram ali, né? Com certeza, o fato dele ter a necessidade, etc. Mas eu não sei se vocês lembram, conforme a narrativa continua, é muito mais uma. Ele quer muito mais provar um ponto filosófico do que ele tá simplesmente precisando. Ah, entendi. Era esse embate que eu tava tendo do porquê que tava impulsionando, sabe? Será que, Faz será que sentido. era, será que era realmente a necessidade material dele que tava levando ele a isso ou era outra coisa? Entendi. É muito mais. É muito mais. Então, ele muito mais. Desculpa Pode falar. interromper, professor, mas agora que você comentou realmente faz mais sentido. O que deu, tipo assim, por assim dizer, agora que você atentou para esse ponto, foi a verdade, faz muito sentido. Que é, ele tomou a decisão fatal no momento em que ele conseguiu racionalmente justificar a ação dele, que foi quando ele ouviu a discussão no bar sobre a Eliseva, né, a velha. Uhum, uhum, Ou seja, no momento em que ele conseguiu justificar racionalmente a maldade dele, ele decidiu fazê-la. uhum. Exatamente. E perceba o que que é a serpente. O que que a serpente faz? A serpente conversa. Percebeu? Ela É, também, não só isso, mas ela é muito. Ela é extremamente lógica, convincente, argumentativa. exatamente, esse é o ponto. Então, assim, você pode perceber agora, falando lá, Peter, você aplicando na vida, né? Como que a gente pode ser tão filha da mãe assim? Perceba, a grande maioria das vezes, pode perceber, quando você começa a argumentar muito com você mesmo é porque você quer fazer bosta. Percebeu? Você vai assim, ah, não, mas veja bem, no entanto, isso daqui, depende do caso, isso daqui, todavia. Quando você vai nisso e você precisa ali de 5 horas de argumento para fazer algo, provavelmente você vai fazer bosta. E basicamente você tem um impulso primeiro, né? Que é, por exemplo, a soberba que não é uma coisa corporal, a soberba é um pecado, por exemplo, na Divina Comédia, você vai ver que os primeiros círculos da Divina Comédia. Tá clara essa história da Divina Comédia? Eu acho que vou fazer uma introduçãozinha. Vocês conhecem mais ou menos a estrutura do. A gente tava conversando A sobre gente ela tava ontem, conversando inclusive. ontem, Lembram da estrutura, né? Sim, sim. só do primeiro círculo, dos Isso. Então, demais a eu não ideia, sei. a ideia dos círculos infernais é o seguinte: é,
Você tem lá os círculos infernais, quanto mais para baixo você vai, maior é o sofrimento, maior é o pecado e menor o círculo. Então é como se fosse um cone, ok? O inferno, Divina Comédia é como se fosse um cone. Nos círculos superiores, você tem lá, bom, tem o limbo, né, que não vem ao caso aqui, mas você tem, por exemplo, a luxúria, aí você tem a gula, né? Então os círculos superiores são aquilo que é muito mais desordem, São Tomás de Aquino ia colocar, né? Então, por exemplo, o desejo sexual ou o desejo da comida não é um problema em si, é uma desordem. O problema é você achar que comida é mais importante que amizade, por exemplo. O problema não é o desejo sexual, o problema é você achar que por causa do teu desejo sexual você pode, sei lá, estragar a vida de uma família, né? Então, é muito mais uma questão de desordem. Tanto é que no segundo círculo infernal, é, o Virgílio, que é quem guia Dante pelo inferno, ele fala assim: ó, aqui estão aqueles quem subjugaram a razão ao apetite, né? O apetite está acima da razão. Então, se fosse o contrário, a minha razão está acima do meu apetite, muito que bem, não tem problema nenhum. Eu vou comer um cachorro-quente, vou comer sei lá, chocolate, não tem problema nenhum. Mas a razão está mandando e o apetite está obedecendo, né? Então, nos primeiros círculos infernais, você tem essa lógica. Nos círculos inferiores, você tem aí um pecado mais sério, que é o pecado do espírito. Volta a enfatizar, né? Nem o diabo, nem Adão e Eva podem ter tido pecados assim como a luxúria, como como a gula. Você não pode ter esse tipo de pecado, né? Por quê? Porque simplesmente você não tinha um corpo que ficava contra você. É justamente o pecado original que estabelece essa luta. O teu corpo quer uma coisa e a tua razão que é outra, né? O pecado original ele estabelece a desordem, né? Então as coisas se bagunçam. Então o que que sobra para Adão e Eva e o que que sobra para o diabo que não tem corpo, né? Sobra pecado do espírito, pecado da razão, né? Por exemplo, a soberba. A soberba é uma decisão, né? E Tem. também eu não lembro quem fala, mas fala que a soberba é a origem de todos os pecados mais graves, Uhum, uhum, que ela exatamente. pode justificar todos os outros. Exatamente, porque é uma decisão. Não Uhum, tem, não tem uma luta interna ali, nesse sentido do corporal, não tem uma luta interna. Então a soberba é um pecado da razão. Agora pense, como que você olha para um cara, né? Sei lá, um Stalin da vida, né? Que matou todo mundo. O cara tá disposto a, se for preciso, a não ter riqueza, a não ter prazer, a ficar sem comer, a, sei lá, se ele precisa ganhar uma batalha, ficar sem dormir, ele tá disposto a abandonar o corpo dele. Se a gente atrelar os nossos erros somente ao nosso corpo, somente ao que é mais baixo, então esse cara tá certo. Entendeu? Não? O cara tá disposto a morrer pela causa dele, então o cara tá certo. uhum, Eu Percebeu? tava comentando isso ontem com o Paulo também, Thiago, porque assim, eu tava fazendo a comparação, e isso defluiu da conversa, né? De Marte de Santos, e daí eu dei, por exemplo, o exemplo do Jordano Bruno ou o exemplo do Catão, o jovem. Não sei se tu conhece, que Sim, sim. que se suicidou, tipo, queira ou não foi um ato de orgulho, um ato de soberba, sabe? Então tu vê que como é que tu diferencia essas questões de sacrifício? Porque alguém se suicida por uma causa, ou se suicida, não. Alguém morre por uma causa muito nobre, mas outra pessoa também consegue morrer por uma causa que é totalmente imoral, que é totalmente absurda. Então, Uhum. como é que tu faz a diferenciação do que é o certo, do que é o errado? Olha que interessante. É, bom, deixa eu falar só sobre o Catão, porque o Uhum. Catão tem uma discussão interessante. Santo Agostinho, no Cidade de Deus, ele vai interpretar exatamente como você falou, Pedro. O Santo Agostinho vai falar: olha, é... puxa vida, eu tenho umas digressões aí que eu acho muito gostoso fazer, mas eu acabo indo muito longe, mas eu tenho que fazer. Se Não, fosse pode assim, fazer. a aula ia até 3 horas, eu Não, entendo. mas Dava assim, pra fazer. Mas é, eu entendo, você tem é, é, ocupado. que Santo Agostinho, quando ele fala sobre o suicídio, ele estava falando de uma questão horrível na época dele, que você tem lá as invasões bárbaras, né? E aí tem mulheres cristãs
que viram escrava. E Santo Agostinho não coloca panos quentes. Você acha que vai acontecer o quê com uma mulher cristã que vira escrava? Ela virá escrava sexual, né? E aí ele fala sobre essa situação, né? Que mulheres preferem morrer do que do que ter o corpo maculado. E aí Santo Agostinho fala: isso é um orgulho. Se você ama a tua pureza mais do que você ama a Deus, e Deus não te deu a permissão de você tirar a tua vida, é claro, ele não fala que essas mulheres vão pro inferno, porque seria, pô, seria Aham. foda as mulheres ir pro inferno, né? É, Mas mas se torna menos grave. Você não está é fazendo aquela isso. história, pela misericórdia, né? Mas assim, uma mulher que pode viver e sofrer e se humilhar a tal ponto, você imagine, olha o tipo de humilhação que o teu corpo vai ser é, Violada. violado e humilhado, né? Humilhado no pior sentido da palavra, no pior sentido da palavra. E você não se matar é você saber a hierarquia das coisas. E aí, quando ele analisa Catão, ele fala exatamente isso. Muito bem, Catão era um cara que amava a justiça, e nós não podemos esquecer que justiça existe a justiça divina, ela tem uma justiça revelada, né? Mas existe a justiça natural. Então é completamente aceitável, São Tomás de Aquino vai dizer, que alguém como Catão, São Tomás de Aquino fala especificamente sobre Catão, eu acho, mas um pagão, ele seja nobre, muitíssimo nobre, Uhum. né? Então é completamente aceitável isso. Só que aí o Santo Agostinho interpreta a morte do Catão o seguinte: nada mais é do que orgulho, né? Se você é tão orgulhoso dos teus pontos a ponto de que se você for viver sob Júlio César, você prefere morrer, é porque você ama a tua honra mais do que a justiça. Porque uma coisa que você poderia fazer também, por exemplo, é viver sob Júlio César e tentar achar, por mais que seja uma chance em 1 milhão, achar um jeito de ainda assim trazer justiça, voltar com a República, esse tipo de coisa. Percebeu? O que que Dante faz na Divina Comédia? Catão é claro, Dante a gente tem que lembrar que a Divina Comédia mistura mitologia com teologia, né? A Divina Comédia é um trabalho literário, não é um trabalho filosófico. Mas é importante também ver que o Dante estava no mesmo mundo. Parece que, assim, tem gente que defende que Dante estudou São Tomás de Aquino, né? Foi algumas décadas depois de São Tomás de Aquino. Então, só para mostrar que ele tem esse forte elemento teológico cristão e maduro, né? Então, o Dante coloca o Catão como guia das almas no purgatório. Olha só. Então o Catão é o cara, é tipo o personal trainer, muito mal colocado, né? Que é o cara que vai falar lá, não, ó, sem moleza aqui. Vocês vão ter que aprender. Porque o que que é o purgatório, né? O purgatório é o sofrimento para o aprendizado. Você não entra no céu só. Você recebeu a graça, tudo bem, você é salvo. Todo mundo que tá no purgatório vai ser salvo. Mas tem coisa que você vai aprender. Você não pode entrar no céu pensando que sexo é a melhor coisa do mundo. Né? Se você entrar no céu pensando que sexo é a melhor coisa do mundo, você vai ficar a eternidade inteira frustrado, porque né, não vai ter as orgias que você estava esperando. Né? E tô pensando numa pessoa que foi salva pela graça. Né? Então, o purgatório é esse aprendizado. E aí, o Catão é o cara que fica lá falando: não, nada de descansar, nada de vamos sofrer, vamos. Então, ele tem um lugar de destaque enorme na Divina Comédia, né? É claro, no purgatório. E aí perceba como que a gente explica essa discrepância. Eu acho que a gente não precisa necessariamente anular uma das duas, a de Santo Agostinho e a de Dante. A gente só precisa ver que Dante foca muito na razão natural. E enquanto razão natural, aquele cara que quer lutar pela justiça, lutar contra a opressão, lutar né, contra um ditador que não tem medo. Porque você estava falando da morte de Catão. Vocês lembram, né, como é que o cara se mata? Sim, é horrível. Ele tira as vísceras dele pra fora O cara. depois que é Primeiro que o cara costura. acorda, a frustração, né, de você cortar a própria barriga e desse acorda, os caras costuraram a tua barriga e Tu abre de volta. aí depois você tem que tentar se matar de volta e tirar as próprias vísceras. Pô, como que você vai dizer que um cara desse não tem uma nobreza? É, tanto é que eu falei pro Paulo que é uma das cenas bonitas, entre aspas, né, pela convicção dele. É muito bonito ali, o sentimento ali de cada um. O suicídio de ser feio. Eu acho feio ali a questão do suicídio, mas é bonito essa.
certeza que ele tem. Não, eu tô certo. Eu vou fazer isso, eu tô convicta. Exatamente. Exatamente. Então, outra coisa, eu não sei se vocês já viram aqueles monges nos anos, acho que nos anos 60, anos 70, que se matavam como protesto eu acho que era monge vietnamita, que eles matavam como protesto da guerra que estava Não. acontecendo com o país deles. Assim, Uhum. é uma das cenas mais incríveis de você ver. Então imagine essa cena. Eu acho que tem no YouTube. Se eu achar, eu vou mandar pra vocês, mas eu acho que é fácil de encontrar. O cara fica em posição de flor de lótus, né? O cara fica em posição assim, senta no chão, tem alguns auxiliares ali, derramam gasolina sobre ele, e aí bota fogo no cara. E o cara, com a mera força de vontade dele, ele continua em posição de lótus até morrer. Nunca vi isso. Que Eu loucura. juro pra você, eu Que nunca tinha loucura. visto isso. Consegue imaginar uma coisa dessa? O cara, o corpo dele começa a queimar e ele tem o controle, tal controle sobre o seu próprio corpo, que ele não sai correndo, que ele não sai gritando. Então a cena assim é uma coisa assim de. E aí o cara, ele fica e de repente ele cai. Cai e morre. E é isso que ele fez. Ainda mais imaginando que literalmente que morrer queimado é a pior maneira de se morrer. É a maneira mais dolorosa de se morrer. Agora, Morrer queimado. agora, você percebeu? Então, assim, não tem como dizer que não há virtude ali. Só que, e aí que vem a história, né? O que que a revelação faz? Aí a gente tem que votar São Tomás de Aquino. Eu acho que vai ser só a gente votar para São Tomás de Aquino toda hora. É, São Tomás de Aquino vai dizer assim, ó, é, a razão natural, ela consegue chegar a Deus até um certo ponto. Porque se não fosse isso, nós teríamos fazendo o que as pessoas fazem com a filosofia de Santo Tomás de Aquino, né? Ou com a filosofia medieval. Ah, é a razão ou a fé, né? Que é essa Hum? coisa totalmente artificial que se faz. Mas a razão natural, ela consegue ir até um certo ponto. Então é como se fosse assim, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Só que daí São Tomás de Aquino coloca o seguinte: tá, tem dois problemas aqui, dois problemas enormes, talvez três. Primeiro problema, tem um limite ali, que é a razão humana. Nós não conhecemos exatamente qual é o limite, né? Então, por exemplo, para São Tomás de Aquino, provar que Deus existe é uma coisa que nós podemos fazer, independente de ser cristão ou não. Não é uma coisa da fé, é uma coisa da razão, né? Tanto é que ele usa as provas de Aristóteles para provar que Deus efetivamente existe, né? Então, você você chega até um certo ponto. Só que tem um certo ponto ali que você não consegue por mais que você use toda a sua razão. Então, por exemplo, explicar a Trindade, né? Tem uma passagem bonita de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que Santo Agostinho estava escrevendo, ele tem um livro chamado O Tratado da Trindade. E aí ele estava escrevendo esse livro tentando explicar a Trindade, né? E ele estava frustrado andando pela praia e de repente ele encontra um menino, né? E o menino tem um buraco na areia, faz um buraco na areia, e esse menino tem uma conchinha na mão. Ele vai até lá na água, enche a conchinha, volta, joga no buraco. A areia absorve a água, ele volta lá na praia, enche e joga a conchinha no buraco, né? E aí Santo Agostinho para e fala assim: Mas menino, o que que você está fazendo? Fala assim: Não, é muito simples o que eu estou fazendo. Eu quero pegar toda a água do oceano e quero colocar nesse buraco que eu fiz aqui. E aí Santo Agostinho fala, mas não, isso nunca vai acontecer. Você não sabe que isso nunca vai acontecer, você nunca vai conseguir fazer isso. E aí o menino, que na verdade era um anjo, olha para Santo Agostinho e fala assim: e por que que você quer explicar totalmente a Trindade? Percebeu? Uhum. Então perceba, nessa visão que Santo Agostinho teve, a água é verdadeira. Ele está efetivamente transportando água do mar para o buraco que ele fez. Então não é uma ilusão. A razão dele, se, como o Tratado da Trindade do Santo Agostinho. Efetivamente, ele está usando a razão, e é claro, com a vantagem da revelação, né? Ele está usando a razão para tentar explicar essa coisa. Só Não só que, isso, né? Mas ele quer explicar uma coisa infinita em um espaço finito. e isso, mas a imagem também é interessante porque, embora o esforço dele de esgotar a água do mar seja inútil, ele está fazendo um esforço real. Ele está conseguindo transportar água, só que é muito pouco.
Perceberam? Então, a loucura não é querer colocar água do mar num buraco, porque você consegue colocar água do mar no buraco. A loucura é querer esgotar a água do mar. Percebeu? Uhum. Então, a razão não se trata de abandonar a razão. Então, vamos supor, o meu trabalho na minha vida, vamos supor, que eu só tenho que transportar água do mar para o buraco. O meu trabalho é, bom, eu vou pegar um balde, eu vou pegar, sei lá, vou pegar um cano, sei lá, vou pegar o quê, né? Eu vou conseguir transportar a água verdadeira do mar. E isso é ótimo, é isso que é o nosso trabalho. O trabalho do ser humano é tentar conhecer. Só que não me venha com a história de que eu vou conseguir colocar a água do mar ali, porque eu não vou. Vocês perceberam? Uhum. Então, bom, voltando ali para os argumentos do São Tomás, né? Então, o São Tomás vai falar o seguinte: a razão consegue se direcionar a Deus, né? Então, Platão chegou muito longe, por exemplo. Catão, moralmente, chegou muito longe. Só que aí, como eu falei, tem um limite ali que você não consegue passar, a gente não sabe. E tem também os aspectos práticos da vida. Não é todo mundo. Então, eu acabei de falar sobre a prova da existência de Deus por Aristóteles. E aí, São Tomás de Aquino vai falar, mas olha, não é todo mundo. Ele vai falar com outras palavras, claro, né? Mas ele vai falar assim: ó, não é todo mundo que tem ali uma sociedade que sustenta o cara e que consegue ficar 15 horas por dia pensando e estudando, e não é todo mundo que tem a capacidade intelectual de um Aristóteles. E aí, como que você vai cobrar de um ferreiro, por exemplo, o cara trabalha 10 horas por dia, chega em casa, tem 5 filhos ainda para dar atenção, que esse cara vai conseguir desenvolver intelectualmente com a sua mera razão natural, então essa é a história, né, a razão natural, com a sua mera razão natural para provar a existência de Deus. Você não pode cobrar disso de um cara. Por isso que existe a revelação. A revelação é aquilo que facilita as coisas. Então é mais ou menos Otávio, assim. É mais ou menos assim. É Deus falando, ó. Se você calcular muito bem, você vai ver, depois de 150 páginas de cálculo, você vai ver que Deus existe. Mas eu vou te dar aqui já a resposta. uhum. Quando você tiver tempo, você pode tentar fazer as contas. Você vai ver que sempre dá certo. Percebeu? Mas você não precisa das contas. Esse é o ponto. Ok? Então, um Catão da vida, por exemplo, como ele não tinha a revelação, ou seja, então, olha que legal essa imagem, é uma imagem que sempre me impressionou muito, né? O ser humano é aquele que vai contra a gravidade, tentando ir mais alto, mais alto, mais alto, para chegar a Deus. E a revelação é o quê? A revelação é Deus estendendo a mão para baixo e simplesmente puxando. Falando, ó, Uhum. continua tentando, mas é, é, essa esse, como é que se chama? Gap, esse espaço vazio Espaço? aí, esse espaço eu preencho, percebeu? É, então, a gente salva o pagão em todo o seu esforço heróico, principalmente o pagão antes de Cristo, né? Mas depois de Cristo também. Virtuoso? Exatamente, você salva toda a virtude do pagão, todo o seu esforço heróico, assim como você não abandona a revelação. E aí, novamente, o Chesterton vai falar isso, né? Que é, esse modo de entender a coisa, você não apresenta a revelação como aquilo que anula a razão, mas a revelação como aquilo A que. extensão. Exatamente. Na verdade, até com o ponto culminante, né? Se você para onde você conseguiria chegar se você Aham. tivesse, por assim dizer, uma razão perfeita, mas coisa que é se não tem. Então, Perfeito. como até Deus diz, acho que a Jó fala, que eu criei portas do qual você não passará. Então, o seu limite é aqui, né? Com suas capacidades, você só pode chegar até aqui. Para o que Uhum. está na revelação, está muito além. Esse ponto de chegada que é mostrado para uma pessoa, né? E aí a consciência. É claro que a gente está deslocando um pouquinho, né? Mas a consciência ela já te mostra o ponto de chegada. Ele não anula a possibilidade de você ter esforço de entender. Então, por exemplo, voltando para Abel e Caim, né? O Caim poderia muito bem ter falado: olha, eu quero entender. Por que não planta e por que animal? Mas primeiro de tudo eu faço o sacrifício e não mato ninguém. Percebeu? Primeiro, eu não vou ficar lá Uhum. matando meu irmão porque e vou fazer a mesma coisa que o meu irmão fez. Eu vou lá falar, ó,
Abel, você me troca aí, eu te dou 10 quilos de trigo, você me dá uma ovelha aí que eu vou sacrificar também. Sacrifiquei. Agora eu vou fazer o trabalho de investigação. Eu vou fazer o trabalho de tentar entender por quê. Só que, percebeu? Primeiro, é a aceitação da realidade, né? Então, tirando dos termos religiosos. Primeiro, Raskolnikov percebe, e isso é percepção, né? Não é uma descoberta. Ele percebe que é errado fazer o que ele queria fazer, né? Que é matar Uhum. a velha. E depois ele pode passar. Se essa questão interessa a ele, você pode passar a vida inteira investigando aonde que está a raiz, quais são as bases morais, e vários filósofos fizeram isso, quais são as bases morais para dizer que é errado matar. Só que você não espera a tua resposta intelectual para você Você já tem a certeza moral, você não precisa, você precisa da justificativa moral. a história, o campo da ação é o campo da ação. O campo da ação, você não é assim, é inevitavelmente certo isso, logo eu vou fazer isso. Não, você decide fazer algo, né? E aí, é claro, nós temos duas coisas que a filosofia moderna não entende, que é ação e experiência, né? Então, é, por que que a fenomenologia lá no século XX uma ruptura com muito da filosofia anterior? Porque a fenomenologia voltava àquilo que um ferreiro na Idade Média já entendia, que é, ó, tua experiência tem valor. Então, se você tá olhando uma maçã, provavelmente é uma maçã. Né? Então, você tem que ter uma Uhum. corrente ali que vai fazer toda uma ruptura com toda uma tradição filosófica, né? De Descartes, de Kant, para te dizer isso. Olha, se você coloca a tua mão no fogo e queima, provavelmente fogo é quente. Né? Então, perceberam? E aí você tira novamente a responsabilidade do conhecimento sobre você e você tem o conhecimento para fora de você. E uma vez que você tem o conhecimento para fora de você, você tem experiência da realidade, da verdade. É tão interessante que a gente estava falando, eu e o Peter ontem, mas não só isso, mas quando você, por assim dizer, tem conhecimento da verdade, da realidade, você meio que instintivamente tem uma obrigação com ela, de ser obediente a ela. Você Isso. não pode contradizer o, a ordem natural das coisas e querer que o mundo se dobre às suas percepções. É o contrário, você se dobra à ordem do mundo. É você ser dócil à ordem natural das coisas. E você tem que ser atento a perceber isso, primeiramente. Agora, as pessoas tentam fazer o contrário, elas tentam impor a ordem mental sobre a realidade. E essas coisas não cabem uma com a outra. Você vai acabar como um Nietzsche, doidão, doido no manicômio. Aham, exatamente, exatamente. Bom, pessoal, eu tenho que ir, mas se vocês quiserem, sempre que vocês puderem, é claro, isso não é uma tarefa para vocês, mas um convite, continuem essas conversas ali. Eu acho que dá uns ganchos bem interessantes para gente conversar, ok? Uhum. Beleza, beleza. Professor, você ia falar uma outra coisa. Já terminou a gravação aí? Eu vou terminar agora, peraí. É,